tuas mãos, glória a Deus, aleluia, Senhor. Só, aleluia, Senhor, glória a Deus. Tu és santo, ó Senhor. Senhor, tu és santo, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador das nossas vidas, Pai. Tu és. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Engrandecido, Senhor. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és tudo em nossas vidas, Senhor. Tu és tudo, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Só em ti confiarei. Música de fundo ainda. Vou dar uma palavra que está no meu coração desde a semana passada, né? 1 Reis 17, né? Começa assim o versículo. Então Elias, o tibista, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesse ano não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio Elias a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde tu ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Amém? Amém. Aleluia. Essa palavra eu fiquei no meu coração como uma palavra de ousadia, de coragem. É algo que os ministérios hoje em dia precisam ter. A Bíblia fala que Elias chega ali a Acabe e fala assim: não vai chover nesse lugar pela minha palavra. Quando Elias diz assim que não ia chover, Elias estava profetizando que havia um tempo difícil para aquele reinado, para aquele rei, para aquela nação. Incluía ele também, porque ele estava ali naquele lugar. Mas a Bíblia fala para Elias: vai até um lugar ali que eu vou ordenar os corvos. Aleluia. Para te sustentar. Se você tiver coragem de falar a verdade, tiver a coragem de pregar o evangelho da maneira que a Bíblia está escrito, pode ter certeza que por mais que falte comida, Deus vai sustentar você. Ele vai dar ordem aos corvos para sustentar. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus sustenta Elias ali naquele lugar. Até quando Deus fala para ele assim: Elias, agora sai daqui e vai até um lugar que eu já ordenei uma mulher para te sustentar. E quando ele chega naquele lugar, a mulher tinha menos do que ele. A mulher estava pronta a morrer. É tão interessante o modo que Deus trabalha. Deus falou: vai lá que eu vou arrumar alguém para sustentar você. Mas a mulher estava em situação pior que a dele. E ele chega lá e profetiza sobre a vida daquela mulher. Aleluia. Nunca mais faltou comida naquele lugar. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. Ele profetiza para o rei Acabe. Deus não abandona. Ele chega até uma viúva que não tinha nada, e ele profetiza lá. Deus quer homens e mulheres com coragem de profetizar e falar a verdade, sem medo, porque no final Deus sempre está conosco. Aleluia. Amém? E essa palavra eu queria deixar para os irmãos e agradecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele estava Aleluia. com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra de Deus, ela diz, e o Senhor ministra no meu coração, que tudo parte de um princípio. Amém. Tudo parte de um início. E ele iniciou esse princípio através do verbo. O verbo aqui que João menciona é Cristo, é Jesus que esteve lá do início, no início e no princípio da criação. E a palavra de Deus, o Senhor diz, né, que ele era o verbo vivo. Se a gente pegar em Gênesis e ler em Gênesis, Deus criou a terra através do verbo. Amém. Ele fala:
através do verbo, através da palavra. E qual que é a mensagem que o Senhor nos traz aqui? Que tudo que nós verbalizamos, tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos se torna vida. Então, o que a gente tem falado, o que a gente tem declarado e o que a gente tem colocado em palavras para as nossas vidas. Uma simples palavra, às vezes, de dizer, acho que não dá certo não, pode vir a acontecer a não dar certo, porque você verbalizou isso, porque às vezes eu verbalizei isso. Se você parar para pensar e pedir para o Senhor, Senhor, me alerta no momento em que eu for falar alguma coisa errada. Me alerta no momento em que eu for dizer uma coisa errada. Porque todo tempo o Senhor diz para a gente olhar, orar e vigiar. A gente tem que estar atento com nós mesmos. Amém. Com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente verbaliza. Então a palavra que eu quero trazer é essa. O que a gente está verbalizando? É verdade, porque o verbo é a vida e a vida é Jesus. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Então, a paz a todos. Amém. Eu vou estar lendo uma passagem aqui, só um versículo, né? Em Gênesis 19, verso 26, que é o desfecho aqui dessa história, né? De quando Ló, ele recebe a visita de 2 anjos. E os anjos, eles falam, né, sobre a destruição de Sodoma e falam para ele, né, sair com a família, né, pegar os seus genros, suas filhas e ir embora. E aqui em Gênesis 19, versículo 26 diz: Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Essa passagem, né, conta a história de Ló, né, eles fugiram. Ló levou sua esposa, suas 2 filhas. E a advertência que os anjos falaram, né, era que ele fugisse, né, para a terra onde ele, né, onde Ló falou que queria fugir, e que ele não olhasse para trás, né? Não olhasse para trás. E fugindo, na mulher de Ló, ela olhou para trás, né? E foi convertida numa estátua de sal. Então ela não se salvou, né? A história da mulher de Ló, ela acabou ali. Porque Sodoma e Gomorra nós podemos dizer que ela representava o pecado, né? Era uma cidade onde superabundava o pecado, as pessoas viviam em pecado e tinham prazer no pecado. E o que dá a entender é que a mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela tinha prazer no pecado daquela cidade. E quando nós nos convertemos, Jesus, assim como eu disse na última pregação, né, nosso livre-arbítrio, né, o pastor Eduardo também comentou, a gente já não tem mais o livre-arbítrio, a gente tem o servo-arbítrio. A gente tem o arbítrio de servir ao que Jesus nos diz, ao que o Espírito Santo nos indica o que é certo fazer. Nós não vivemos mais as nossas vontades, a gente vive a vontade de Deus. E Jesus, ele fala, olha para mim, segue pela porta estreita que sou eu, né? Vai seguindo o caminho que eu te indicar e não olha para trás. Porque a vida de pecado, assim, quando a gente se converte, a gente é batizado, a Bíblia nos diz que nossos pecados, eles caem no mar de esquecimento e que nossos pecados, eles são perdoados. Mas aqui no caso, a mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela tinha prazer ainda no pecado. E hoje em dia, né, nós vemos, né, muitos crentes que, né, como o pastor Eduardo falou, né, tem muito crente Raimundo, né, estão um pé na igreja e outro no mundo. E nós não podemos mais ter prazer no pecado. Nós não podemos, quando nós nos convertemos de verdade, nós não podemos ter prazer em falar palavras torpes. Nós não podemos nos compactuar com atitudes erradas, as vestes erradas e comportamentos errados, a mentira, a traição, Verdade, Senhor. A fofoca. Hoje em dia o que eu tenho mais fugido é de fofoca, de pessoas maldizentes. E então o que eu quero deixar aqui para os irmãos é que a gente tem que olhar para Jesus. Amém. Jesus, ele não vai indicar um caminho errado, ele vai indicar o caminho certo, um caminho justo, um caminho de luz, e que a gente não venha olhar para trás
né, para o mundo de pecado, porque ali não tinha salvação, ali não tinha luz, ali não tinha... nós não podemos ter prazer no que o mundo nos oferece, mas sim o que Jesus ele tem para nos oferecer, que é a salvação, a vida eterna e a paz, né, que o Espírito Santo ele nos traz através dos dons, dos frutos do Espírito. Então, né, vamos continuar nessa caminhada, olhando para Jesus. Você que está me olhando aí, me ouvindo da internet, se você tem vivido num mundo de pecado, numa vida de pecado e já tem se frustrado, se decepcionado, olha para Jesus. Jesus é luz, Jesus é caminho. Jesus ele pode te livrar e te mostrar, te libertar da vida de pecado do mundo. Que para muita gente acha que virar crente fica proibido de muitas coisas, né? E ao contrário, Jesus nos liberta. Amém. Aqui em brevidade, a gente recebeu palavras de onde tem um profeta, ele muda a situação. A gente recebeu palavras onde a gente verbaliza, as coisas acontecem, e às vezes até coisa ruim. Se a gente verbalizar muito, coisas ruins acontecem também. Por isso que a gente tem que vigiar e orar para não verbalizar coisas ruins, não ser maldizente. Recebemos palavras para não olhar para trás do nosso objetivo, mas sempre ter o foco para Jesus. E isso que eu sempre falo, todo mundo tem uma palavra de Deus. Todo mundo tem uma palavra de Deus para entregar. Eu fui marcado com cada palavra aqui. E eu vou encerrar com Gênesis 50, verso 20, onde José lhe disse verso 19 e 20, onde José lhe fala para os irmãos dele. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Os irmãos de José, eles venderam ele para o Egito como escravo. E lá pode-se dizer que ele penou ali, mas Deus sempre colocava ele em honra. Sempre colocava ele em honra. E quando logo que ele foi usado para salvar os irmãos e o pai e toda a nação de Israel ali, né, as tribos de Israel começando ali, ele, diga-se de passagem, quando morreu Israel, outrora Jacó, os irmãos ele ficaram com medo. Puxa vida, agora que o nosso pai morreu, a gente vê na Bíblia, às vezes morre o pai, o irmão que vira rei já está de olho nos outros. Às vezes acontece. E no caso ali, Jacó estava numa posição de rei colocado por Deus, de governador de uma grande nação da época, o Egito. E os irmãos deles falaram: agora ele vai matar a gente. Vamos tentar dar um migué nele, tentar trocar uma ideia ali com ele e falar: o pai falou que quando ele morresse não era para matar a gente. Mandou um recado. A palavra de Deus diz que José até chorou quando ele recebeu esse recado. Só que ele falou: por acaso eu estou no lugar de Deus? Muitas vezes a arrogância faz a gente querer estar no lugar de Deus. Muitas vezes a arrogância faz a gente querer ser Deus. E ele falou assim: por acaso eu estou no lugar de Deus? Realmente, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. O que eu quero dizer é, se há uma situação ruim ou má na tua vida, Deus transforma em bem. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro no templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença, ser cheio de aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. A
Clame ao Senhor e calabashure covaramanai. Oh, candalamanai. Oh, candalabacheias. Montanhas se prostrem. Aleluia, Senhor. Ao som. Aleluia, Senhor. Além da vida eterna. Começa a lembrar das promessas do Senhor na tua vida. Ori andalamanai. Ori cova lá peixeira de cantalamas, andalamas. Ori cantalamas, de coramas. Ori andalamas, e cantalamas, andalamas, andaraias. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ele falou comigo para entregar. Aleluia.